Uma emocionante história de redenção, amor, paixões e novos começos, ela foi entregue a um médico solitário para pagar a dívida do pai. Mas o que parecia uma sentença virou um desejo proibido. Só que o amor ali podia ser a pior das prisões. Assista essa história até o final, você vai ficar surpresa com essa história. Se você gosta de historias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. A chuva despencava sobre São Paulo com uma violência que parecia pessoal, como se o céu tivesse alguma conta antiga a cobrar da cidade. Salomé observava as gotas escorrendo pela janela do Hospital Santa Cruz enquanto terminava de organizar os prontuários da madrugada. Era uma rotina que a acalmava. Cada papel no lugar certo, cada informação devidamente registrada, cada vida documentada em letras miúdas que jamais conseguiriam capturar o real peso da dor humana. Aos 28 anos, ela havia se transformado na enfermeira mais solicitada do turno noturno. Não por ser a mais habilidosa, embora fosse, mas porque tinha uma maneira de tocar que acalmava até os pacientes mais agitados. Seus dedos eram firmes, sem serem duros. Sua voz baixa carregava uma serenidade que parecia anestesiar a angústia alheia. O que ninguém sabia era que essa calma custava caro. Cada noite, ao voltar para o apartamento de 2 cômodos na Vila Madalena, Salomé se desfazia como um boneco de pano. As mãos tremiam, o peito apertava, e ela passava horas em claro olhando o teto, pensando na mãe que não a reconhecia há 2 décadas. O interfone tocou com urgência. Salomé olhou o relógio. 3h15 da manhã. Nada de bom acontecia nesse horário. Ela se dirigiu ao balcão central, onde a recepcionista do plantão, Mariana, gesticulava nervosamente para o telefone. Salomé, obrigada. Tem uma ambulância chegando agora. Acidente grave na Marginal, vítima única, masculino, inconsciente. Mariana baixou a voz, como se estivesse contando um segredo. Sem documentos, sem nada. A moto estava completamente destruída, mas ele estava intacto demais para quem deveria estar morto. Intacto demais, é o que o socorrista disse. Ferimentos sérios, sim, mas nada que justifique o estado da moto. Parecia que ele tinha se levantado do acidente, se machucado depois e voltado a desmaiar. Esquisito. Salomé assentiu e se dirigiu para a entrada da emergência. A chuva continuava implacável, e através do vidro ela viu as luzes vermelhas da ambulância cortando a escuridão. 2 paramédicos desceram apressados, abrindo a porta traseira do veículo. Quando retiraram a maca, Salomé sentiu algo estranho no estômago. Não era náusea, nem nervosismo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso. O homem na maca estava inconsciente, mas havia nele uma presença que ocupava mais espaço do que seu corpo deveria ocupar. Alto, moreno, com cabelos escuros grudados na testa pela chuva e pelo sangue. O rosto tinha uma beleza perturbadora. Não era bonito no sentido convencional, mas havia algo magnético em suas feições, como se tivessem sido esculpidas por alguém que entendia de dor. Uma cicatriz antiga cortava sua sobrancelha esquerda e seus lábios, mesmo descorados, tinham uma curva que sugeria ironia e amargura. Ferimentos na costela direita, possível fratura no braço esquerdo, cortes superficiais pelo corpo todo, disse o paramédico enquanto empurrava a maca. Sinais vitais estáveis, mas ele está sem consciência há mais de 1 hora. Temperatura corporal baixa, mas não sabemos se é por causa da chuva ou de algo interno. Salomé acompanhou a maca até o quarto de emergência, e foi então que algo extraordinário aconteceu. No exato momento em que as portas se fecharam atrás deles, o homem abriu os olhos. Não aos poucos, como alguém que desperta gradualmente, mas de uma vez, como quem nunca esteve realmente dormindo. Seus olhos eram cinzentos, não um cinza comum, mas um tom que parecia mudar de intensidade dependendo da luz, como se fossem feitos de metal polido. E quando eles se fixaram em Salomé, ela sentiu algo que jamais havia experimentado antes. Era como se ele a estivesse vendo por dentro, como se seus olhos fossem capazes de atravessar a pele e ler cada cicatriz emocional que ela carregava. Onde estou? A voz dele era rouca, mas havia nela uma qualidade hipnótica.
grave sem ser intimidadora, e áspera mas estranhamente reconfortante. Hospital Santa Cruz, São Paulo. Você sofreu um acidente de moto. Salomé se aproximou da maca, verificando os equipamentos. Como você está se sentindo? Ele a observou por um longo momento antes de responder. Seus olhos percorreram o rosto dela com uma atenção que beirava a indecência, como se estivesse memorizando cada detalhe. Salomé sentiu o rosto esquentar e se obrigou a manter a postura profissional. Sinto como se tivesse morrido e voltado errado. Ele tentou se sentar, mas gemeu de dor e voltou a se deitar. Qual é o seu nome? Salomé, sou enfermeira aqui. Você tem algum documento? Alguém que possamos contatar? Salomé. Ele repetiu o nome como se estivesse degustando algo raro. Não, não tenho ninguém. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez o coração de Salomé apertar. Não era autocomiseração, mas uma afirmação simples e devastadora. Ela tinha ouvido muitas pessoas dizerem não ter ninguém. Pacientes solitários, idosos abandonados, jovens que haviam brigado com a família. Mas nunca havia ouvido alguém dizer isso com tanta aceitação, como se a solidão fosse uma escolha e não uma circunstância. Qual é o seu nome completo? Kael. Ele fechou os olhos por um momento, como se o simples ato de falar custasse um esforço imenso. Só Kael. Sobrenome? Não tenho. Salomé franziu a testa. Todo mundo tem sobrenome. Eu não. Ele abriu os olhos novamente e a fitou com uma intensidade que a fez dar um passo para trás. Algumas pessoas nascem sem raízes, Salomé. Outras escolhem cortá-las. Qual é a sua história? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado sobre sua história, muito menos um paciente recém-chegado. Ela balbuciou algo sobre estar ali para cuidar dele, não o contrário. Mas Kael sorriu. O primeiro sorriso que ela viu nele e que teve o efeito de um tapa. Todo mundo tem uma história, ele disse, ecoando suas próprias palavras. Inclusive, pessoas sem sobrenome. Durante as horas seguintes, Salomé se viu gravitando ao redor do quarto dele com uma frequência que estava longe de ser profissional. Kael era um paciente difícil. Recusava certos medicamentos sem explicação. Não respondia às perguntas médicas da maneira esperada. E tinha uma forma de olhar para as pessoas que as deixava desconfortáveis. Todos os outros enfermeiros arrumavam desculpas para não entrar em seu quarto. Todos, exceto Salomé. Ela se sentia estranhamente à vontade na presença dele, como se finalmente tivesse encontrado alguém que falasse sua língua. Kael não fazia perguntas sobre procedimentos ou horários. Em vez disso, observava. Observava a maneira como ela movia as mãos ao trocar curativos, como seus ombros se curvavam quando pensava que ninguém estava olhando, como ela mordia o lábio inferior quando concentrada. Você já foi tocada de verdade? Essa pergunta saiu do nada, quando ela estava verificando sua pressão arterial na segunda noite. Salomé quase deixou o aparelho cair. Desculpe. Tocada de verdade, por alguém que quisesse mais do que apenas estar com você. Isso não é da sua conta. Mas sua voz saiu trêmula, traindo o desconforto. Você tem razão. Kael estendeu a mão, a que não estava machucada, e tocou levemente o punho dela. Mas eu preciso saber. O toque foi como um choque elétrico. Salomé sentiu algo acordar dentro dela. Algo que havia estado dormindo por tanto tempo que ela havia esquecido que existia. Era desejo, sim, mas era mais do que isso. Era reconhecimento, como se aqueles dedos conhecessem sua pele de outras vidas. Por que você precisa saber? Ela não afastou a mão. Porque sou muito bom em quebrar coisas inteiras. Kael retirou a mão, mas seus olhos continuaram fixos nos dela. E você está inteira demais. Salomé passou o resto da madrugada tentando decifrar o que ele havia querido dizer. Quando o sol nasceu e seu turno terminou, ela se pegou relutante em ir embora. Havia algo viciante na presença de Kael, algo que a fazia sentir mais viva do que se sentia há anos. No terceiro dia, ele estava bem o suficiente para caminhar pelo corredor. Salomé o encontrou parado diante da janela que dava para o jardim interno do hospital, observando a chuva que continuava caindo.
Ela se aproximou devagar, como se ele fosse um animal selvagem que pudesse fugir a qualquer movimento brusco. Você gosta da chuva, ela observou. A chuva limpa. Ele não se virou para olhá-la. Lava o que não deveria estar ali. E o que não deveria estar onde? Em mim. Kael finalmente se virou, e Salomé viu que seus olhos estavam diferentes, mais escuros, mais intensos. Salomé, você já fez algo que sabia que ia se arrepender antes mesmo de fazer? Ela pensou na mãe, na visita que havia planejado para o fim de semana e que provavelmente cancelaria novamente. Pensou nos relacionamentos que havia sabotado antes que se tornassem sérios demais. Pensou em todas as vezes que havia escolhido a segurança em vez da vida. Sempre. Então você me entende. Ele se aproximou, parando tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Eu vou te tocar de verdade, Salomé, e você vai me deixar. E nós dois vamos nos arrepender. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu já passei por isso antes. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez os cabelos da nuca dela se eriçarem. Não era vanglória ou arrogância. Era conhecimento, como se ele realmente soubesse como a história terminaria. Com quantas mulheres? A pergunta saiu antes que ela pudesse se censurar. Kael sorriu, mas não havia humor no sorriso. Quantas você acha que conseguem sobreviver a mim? Você fala como se fosse perigoso. Sou. A sinceridade brutal da resposta deveria tê-la assustado. Em vez disso, só a fez se aproximar mais. Havia algo quebrado nele que ecoava algo quebrado nela. Era como se fossem dois pedaços de um mesmo espelho estilhaçado, que só faziam sentido quando colocados lado a lado. Salomé. Ele disse o nome dela como uma oração. Você tem uma escolha a fazer. Que escolha? Pode continuar cuidando de mim como enfermeira, me ver melhorar, me ver partir e voltar para sua vida como se eu nunca tivesse existido. Ele fez uma pausa, e quando continuou sua voz estava mais rouca. Ou pode me deixar te levar comigo. Para onde? Para o lugar onde você para de se esconder. Salomé sentiu o mundo inclinar levemente. Ela havia passado a vida inteira se escondendo, da dor da mãe, da possibilidade de se machucar, da chance de realmente viver. E aqui estava um homem oferecendo o oposto de tudo isso, oferecendo perigo, incerteza, a possibilidade de se quebrar completamente. E se eu escolher me esconder? Então eu parto amanhã de manhã e você nunca mais me vê. E se eu escolher ir com você? Kael estendeu a mão. Então descobrimos juntos se eu consigo quebrar você antes de você me quebrar. Salomé olhou para a mão estendida. Os dedos dele eram longos, com cicatrizes antigas nas articulações. Unhas limpas, mas cortadas de forma irregular, como se ele tivesse o hábito de roê-las quando nervoso. Era uma mão que havia conhecido trabalho, violência, carinho. Uma mão que prometia coisas que ela nem sabia que queria. Ela pensou na mãe, internada há 20 anos, olhando para o vazio como se visse fantasmas. Pensou no apartamento vazio que a esperava, nas noites em claro, na sensação constante de estar vivendo apenas pela metade. Pensou em todos os "e-se" que havia colecionado ao longo da vida, guardados em gavetas como cartas nunca enviadas. E então estendeu a mão e tocou a dele. O mundo explodiu em cores que ela não sabia que existiam. O toque de Kael era como uma lembrança de algo que ela nunca havia vivido, como se seus dedos conhecessem o mapa de sua pele de cor. Ele entrelaçou os dedos nos dela, apertou com uma firmeza que era ao mesmo tempo delicada e possessiva. Pronto, ele disse, e havia algo de final nessa palavra. Agora não tem mais volta. Salomé não sabia se ele estava certo, mas pela primeira vez em anos não se importava com as consequências. Havia algo em Kael que despertava nela uma fome que ela nem sabia carregar. Uma necessidade de ser tocada, vista, consumida, uma vontade de finalmente deixar de ser cuidadosa. O que acontece agora? Agora, Kael puxou a mão dela, trazendo-a para mais perto, até que ela pudesse sentir a respiração dele no rosto. Eu te mostro como é ser tocada por alguém que não tem medo de te quebrar.
E ali, no corredor vazio do hospital, com a chuva tamborilando na janela e o mundo continuando sua rotina indiferente do lado de fora, Salomé entendeu que havia acabado de cruzar uma linha da qual nunca mais poderia voltar. O resto do turno passou como um borrão. Salomé se movia no piloto automático, administrando medicamentos, verificando sinais vitais, fazendo anotações em prontuários, mas sua mente estava completamente ocupada com Kael, com a maneira como ele havia tocado sua mão, com a promessa velada em seus olhos, com a sensação de que algo fundamental havia mudado em sua vida, como se ela tivesse acordado de um sono de 28 anos. Quando o turno terminou, ela se encontrou parada do lado de fora do quarto dele, hesitando. Era sábado de manhã, ela tinha o fim de semana livre, e pela primeira vez em anos não sabia o que fazer com essa liberdade. Normalmente iria para casa, leria um livro, talvez visitaria a mãe no sanatório, viveria o tipo de fim de semana seguro e previsível que havia se tornado sua marca registrada. Mas nada sobre Kael era seguro ou previsível. Ela bateu levemente na porta e entrou. Ele estava acordado, sentado na cama, olhando pela janela. Quando a viu, sorriu. Não o sorriso devastador de antes, mas algo mais suave, quase tímido. Pensei que você tinha mudado de ideia. Ainda posso mudar. Mas mesmo dizendo isso, ela se aproximou da cama. Pode. Kael se virou para encará-la completamente. Você quer mudar? Salomé olhou para ele. Realmente olhou. Viu as cicatrizes que mapeavam seu corpo como um atlas de dor, a maneira como segurava o ombro esquerdo, como se ainda doesse, a forma como seus olhos pareciam carregar mais experiência do que uma vida deveria comportar. Havia nele algo que a assustava e a atraía na mesma medida. Não sei o que eu quero. Mentira. Ele estendeu a mão novamente, mas desta vez não esperou que ela a pegasse. Em vez disso, tocou gentilmente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Você sabe exatamente o que quer. Só tem medo de querer. O toque era como fogo. Salomé fechou os olhos e se inclinou contra a mão dele, permitindo-se, pela primeira vez na vida, simplesmente sentir. Era como se todos os seus sentidos tivessem sido ampliados. Ela podia sentir a textura da pele dele, o cheiro que era uma mistura de sabonete hospitalar e algo selvagem. Pode ouvir o som da respiração dele, mudando conforme ela se aproximava. Salomé. A voz dele estava mais baixa, mais urgente. Olha para mim. Ela abriu os olhos e se viu perdida no cinza intenso do olhar dele. Havia algo hipnótico ali, algo que a fazia sentir como se estivesse sendo puxada para águas profundas. Eu vou te perguntar mais uma vez, ele disse, a mão ainda em seu rosto. Você já foi tocada de verdade? Desta vez ela não hesitou. Não. A confissão saiu como um suspiro, carregada de anos de relacionamentos superficiais, de homens que haviam tocado seu corpo, mas nunca sua alma, de uma solidão que havia se tornado tão familiar quanto sua própria sombra. Algo mudou no olhar de Kael. Ficou mais intenso, mais possessivo, como se ela tivesse acabado de lhe dar algo que ele havia estado procurando por muito tempo. Então eu vou ser o primeiro, ele disse, e havia uma promessa nessas palavras que fez o estômago dela se contrair de antecipação. E quando eu terminar, você vai entender por que todos os outros foram apenas ensaios. Ele se levantou da cama devagar, e Salomé percebeu que ele era ainda maior do que havia imaginado. Alto, largo de ombros, com uma presença que ocupava todo o espaço do quarto. Quando se aproximou dela, foi como se o ar tivesse ficado mais denso. Você tem certeza? Ele parou a centímetros dela, perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de seu corpo. Em resposta, Salomé se ergueu na ponta dos pés e tocou os lábios nos dele. O beijo começou suave, quase hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Kael envolveu os braços ao redor dela, puxando-a contra seu peito, algo se quebrou entre eles. O beijo se intensificou, tornando-se mais urgente, mais desesperado. Era como se estivessem tentando se consumir mutuamente, como se um beijo pudesse curar todas as feridas que carregavam.
Salomé sentiu suas pernas fraquejarem e se agarrou aos ombros dele para se equilibrar. Kael gemeu baixinho contra seus lábios, um som que enviou ondas de calor pelo corpo dela. Suas mãos se moveram para a cintura dela, subindo pela lateral de seu corpo com uma lentidão torturante. Deus, Salomé, ele murmurou contra seu pescoço, a respiração quente fazendo-a tremer. Você não tem ideia do que faz comigo. Ela quis responder, mas as palavras se perderam quando ele encontrou aquele ponto sensível logo abaixo de sua orelha. Seus lábios se moviam contra a pele dela, com uma precisão que sugeria experiência. Mas havia algo diferente ali, algo mais intenso do que simples técnica. Kael, ela conseguiu dizer, e o nome saiu como uma súplica. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, e o que ela viu ali a deixou sem fôlego. Era desejo, sim, mas era mais do que isso. Era adoração. Era uma fome que parecia ter raízes em algum lugar muito mais profundo do que simples atração física. Vem comigo, ele disse, a voz rouca de promessas que ela nem sabia que queria ouvir. E pela primeira vez na vida, Salomé disse sim sem pensar nas consequências. O apartamento de Salomé ficava no quarto andar de um prédio antigo na Vila Madalena, daqueles construídos nos anos 70 que tinham personalidade, mas não luxo. O elevador estava quebrado há 3 meses, e ela havia se acostumado a subir as escadas como parte de sua rotina diária de exercícios. Mas naquela manhã de sábado, com Kael ao seu lado, cada degrau parecia carregar um peso simbólico. Você tem certeza disso? Ela perguntou pela 3ª vez enquanto procurava as chaves na bolsa. Tecnicamente, você ainda deveria estar no hospital por mais alguns dias. Tecnicamente, Kael repetiu, apoiando-se contra a parede do corredor estreito. Eu não deveria estar vivo. Havia um sorriso irônico em seus lábios, mas seus olhos permaneciam sérios. Além disso, você é enfermeira. Pode cuidar de mim melhor do que qualquer hospital. A maneira como ele disse, cuidar de mim, fez algo se contrair no baixo ventre de Salomé. Havia camadas de significado naquelas palavras que ela ainda estava aprendendo a decifrar. Finalmente encontrou as chaves e abriu a porta, hesitando por um momento antes de entrar. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, decorado com os poucos móveis que ela havia conseguido comprar ao longo dos anos. Uma sala que servia de quarto, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma pequena estante de livros, um sofá de 2 lugares que havia comprado usado e reformado ela mesma. A cozinha americana era minúscula, mas funcional. Era o tipo de espaço que falava de uma vida vivida sozinha, sem pretensões ou excessos. Kael entrou devagar, seus olhos percorrendo cada detalhe com uma atenção que a deixou nervosa. Era como se ele estivesse memorizando tudo, como se quisesse entender quem ela era através dos objetos que escolhera para cercar sua vida. É pequeno, ela disse, de repente embaraçada. Havia algo na presença dele que fazia o apartamento parecer ainda menor. É perfeito. Ele se dirigiu até a janela que dava para a rua, observando o movimento matinal da cidade. Parece com você. Como assim? Honesto, sem pretensões, mais bonito do que tem consciência de ser. Salomé sentiu o rosto esquentar com o elogio. Não estava acostumada a ser vista daquela forma, como se fosse algo precioso. A maioria das pessoas a via como competente, confiável, mas nunca como bela. Kael tinha uma maneira de olhar para ela que a fazia sentir como se estivesse sendo vista pela primeira vez. Você deve estar com fome, ela disse, tentando quebrar a tensão que parecia eletrizar o ar entre eles. Posso fazer alguma coisa para comer? Salomé. Ele se virou para encará-la, e havia algo diferente em seu olhar. Mais escuro, mais intenso. Eu não vim aqui por causa da comida. A declaração crua fez o coração dela acelerar. Ela sabia, disso é claro. Sabia desde o momento em que havia estendido a mão para tocar a dele no hospital que não estava se oferecendo apenas para cuidar de suas feridas físicas. Mas ouvir as palavras em voz alta tornava tudo mais real, mais inevitável. Então por que você veio? Kael se aproximou devagar, como um predador que não queria assustar sua presa. Porque você me pediu para te tocar de verdade, e eu nunca negou um pedido tão bonito.
Eu não pedi isso. Não com palavras. Ele parou diante dela, levantando a mão para tocar seu rosto. Mas seus olhos pediram. Seu corpo pediu. Cada respiração sua, desde que nos conhecemos, tem sido um convite. Os dois dedos dele traçaram a linha de sua mandíbula com uma suavidade que contrastava com a intensidade de suas palavras. Salomé fechou os olhos e se inclinou contra o toque, permitindo-se finalmente admitir o que havia estado negando desde que o vira pela primeira vez. Eu tenho medo, ela sussurrou. De mim? De como você me faz sentir. Kyle riu baixinho, um som que reverberou no peito dele. E como eu te faço sentir? Salomé abriu os olhos e se encontrou perdida no olhar dele. Como se eu estivesse acordando de um sono muito longo. Como se finalmente estivesse viva. E você tem medo disso? Tenho medo de que, depois de sentir isso, eu não consiga mais voltar para quem eu era antes. Por que você iria querer voltar? Kael curvou-se até que seus rostos estivessem a centímetros de distância. A mulher que você era antes estava apenas sobrevivendo. Eu quero ver quem você é quando está realmente vivendo. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou. Desta vez não houve hesitação, não houve suavidade, exploratória. Foi um beijo que reivindicava, que possuía, que prometia coisas que ela nem sabia que queria. Salomé sentiu suas pernas fraquejarem e se agarrou aos ombros dele, permitindo que ele a sustentasse. As mãos de Kael se moveram para sua cintura, puxando-a contra ele, até que não houvesse espaço entre seus corpos. Ela podia sentir cada músculo, cada linha dura do torso dele, através da camiseta hospitalar que ainda vestia. Podia sentir o coração dele batendo contra o seu, um ritmo acelerado que ecoava sua própria agitação. Salomé, ele murmurou contra seus lábios, e havia uma urgência em sua voz que fez algo se contrair no fundo do ventre dela. Eu preciso de você. A confissão crua, dita com uma vulnerabilidade que contrastava com sua postura confiante, quebrou a última barreira de resistência dela. Salomé se ergueu na ponta dos pés e aprofundou o beijo, suas mãos subindo para se enroscar nos cabelos dele. Kael gemeu baixinho e a pressionou contra a parede mais próxima, seus lábios se movendo para o pescoço dela. Cada toque, cada carícia, parecia despertar terminações nervosas que ela nem sabia que possuía. Era como se seu corpo tivesse sido criado especificamente para responder ao dele, como se fossem duas partes de um todo que finalmente se encontravam. Você é tão linda, ele sussurrou contra a pele do seu pescoço, a respiração quente fazendo-a tremer. Não consigo parar de olhar para você desde que acordei e te vi. Suas mãos se moviam pelo corpo dela com uma reverência que beirava a adoração, como se estivesse memorizando cada curva, cada ponto onde ela respondia ao seu toque. Quando seus dedos encontraram a barra de sua blusa, ele parou e a olhou, nos olhos. Tem certeza? Em resposta, Salomé puxou a própria blusa pela cabeça, deixando-a cair no chão entre eles. A expressão no rosto de Kael foi como um choque elétrico. Era desejo puro, mas havia algo mais profundo ali, algo que beirava a reverência. Perfeita, ele disse, a voz rouca de admiração. Você é absolutamente perfeita. Suas mãos se moveram para cobrir os seios dela por cima do sutiã, os polegares acariciando os mamilos que já estavam duros sob o tecido. Salomé arqueou as costas, um gemido baixo escapando de seus lábios. Nunca havia se sentido tão sensível, tão conectada com as próprias sensações. Kael se inclinou e pressionou os lábios contra a pele do peito dela, logo acima do decote do sutiã. Sua boca era quente e úmida, e a maneira como ele a tocava, com fome mas também com carinho, fez lágrimas inesperadas se formarem em seus olhos. Por que você está chorando? Ele parou imediatamente, as mãos subindo para secar as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Porque nunca ninguém me tocou assim, ela confessou, a voz quebrada de emoção. Como se eu fosse algo precioso. Algo mudou no olhar de Kael. Ficou mais escuro, mais possessivo. Porque você é.
Você é a coisa mais preciosa que eu já toquei. Ele a pegou no colo com uma facilidade que a surpreendeu, carregando-a até a cama. A colocou sobre o colchão com uma gentileza que contrastava com a urgência que ela podia sentir vibrando em cada músculo de seu corpo. Deixa eu cuidar de você, ele disse, as mãos trabalhando no fecho do sutiã dela. Deixa eu te mostrar como você deveria ser tocada. Quando o sutiã foi removido, Kael parou para simplesmente olhar. Seus olhos percorreram cada centímetro de pele exposta, com uma intensidade que fez Salomé se sentir como se estivesse pegando fogo. Ela teve o impulso de se cobrir, mas algo na expressão dele a impediu. Não se esconda de mim, ele disse, como se tivesse lido seus pensamentos. Nunca se esconda de mim. Ele se inclinou e tomou um mamilo na boca, a língua circulando o bico endurecido de uma forma que fez Salomé arquear as costas e gemer alto. Suas mãos se agarraram aos lençóis, procurando algo para se segurar, enquanto ondas de prazer percorriam seu corpo. Gosta disso? Kael murmurou contra a pele dela, a vibração de sua voz, adicionando mais uma camada de sensação. Sim, ela conseguiu dizer, a voz saindo como um suspiro. Não pare. As mãos dele se moveram para a cintura da calça dela, os dedos brincando com o cós, enquanto seus lábios continuavam o trabalho devastador em seus seios. Salomé sentia como se estivesse se desfazendo, como se cada toque estivesse reescrevendo seu entendimento do que o próprio corpo era capaz de sentir. Salomé, Kael se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, e havia algo urgente em sua expressão. Eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? A pergunta saiu rouca, sua mente ainda nebulosa de prazer. Depois de hoje você vai ser minha, completamente minha. Não vai haver como desfazer isso. Havia algo na maneira como ele disse isso que deveria tê-la assustado. Era possessivo, quase primitivo. Mas em vez de medo, ela sentiu uma onda de excitação percorrer seu corpo. E você? Ela perguntou, as mãos subindo para tocar o peito, dele através da camiseta. Você vai ser meu? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Por um momento, algo vulnerável passou por seus olhos antes de ser substituído por uma intensidade que quase a queimou. Eu já sou seu, desde o momento em que você tocou minha mão no hospital. A confissão foi como um fósforo aceso jogado em gasolina. Salomé puxou a camiseta dele pela cabeça, ansiosa para sentir a pele dele contra a sua. Quando ele ficou nu da cintura para cima, ela não conseguiu evitar um suspiro de admiração. O corpo de Kael era uma obra de arte esculpida, pela dor e pela sobrevivência. Músculos definidos se moviam sob a pele bronzeada, e as cicatrizes que mapeavam seu torso contavam histórias que ela intuía serem escuras e complexas. Havia uma tatuagem no lado esquerdo do peito, algo tribal que parecia antigo, quase ritualístico. Você é lindo, ela disse, as mãos explorando a topografia de músculos e cicatrizes. Kael riu baixinho, mas não havia humor no som. Sou marcado, quebrado, perigoso. Você é perfeito. Algo se quebrou na expressão dele. De repente, ele estava sobre ela, beijando-a com uma fome que beirava o desespero. Suas mãos trabalhavam na calça dela com uma urgência que fez o coração dela acelerar ainda mais. Quando ela ficou completamente nua sob ele, Kael parou novamente para olhar, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos, algo que parecia quase assombrado. Tão perfeita, ele murmurou, como se estivesse falando consigo mesmo. Exatamente como eu sonhei. Como você sonhou? Mas ele não respondeu. Em vez disso, suas mãos começaram uma exploração lenta e tortuosa de seu corpo, os dedos traçando caminhos que faziam ela tremer e gemer. Quando ele finalmente a tocou, onde ela mais precisava, Salomé gritou seu nome, as costas arqueando do colchão. Você gosta quando eu te toco assim? Kael perguntou, a voz rouca enquanto seus dedos continuavam o movimento rítmico que a estava levando à loucura. Sim, ela conseguiu dizer, as mãos se agarrando aos ombros dele. Por favor, não pare. Nunca, ele prometeu, e havia algo feroz nessa promessa. Nunca vou parar de te tocar.
Ele a levou ao limite várias vezes, sempre parando antes que ela pudesse encontrar alívio, até que ela estava tremendo e implorando. Era uma tortura doce que a estava desconstruindo de maneiras que ela nem sabia que eram possíveis. Kael, por favor, ela implorou, as lágrimas correndo pelo rosto novamente. Eu preciso... Do que você precisa? Ele se posicionou sobre ela, o peso de seu corpo uma pressão deliciosa. Diz para mim. De você. Eu preciso de você. Foi então que aconteceu. No exato momento em que ela disse as palavras, no momento em que ele se posicionou para finalmente se unir a ela completamente, Kael parou. Não gradualmente, mas de repente, como se tivesse sido atingido por um raio. Seus olhos se arregalaram, e por um momento, ela viu algo ali que a gelou até os ossos. Era terror puro, terror e algo que parecia muito com reconhecimento. Não, ele disse, se afastando dela, como se ela tivesse pegado fogo. Não, não, não. Kael, Salomé se sentou, puxando o lençol para cobrir o corpo. O que aconteceu? Ele estava de pé ao lado da cama, as mãos passando pelos cabelos em um gesto desesperado. Sua respiração estava acelerada, e quando olhou para ela novamente, havia algo selvagem em seus olhos. Eu não posso. Se eu tocar você de verdade, se eu te tomar completamente... Ele balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra alguma força interna. Tudo acaba. Do que você está falando? Você não entende. Kael começou a se vestir com movimentos frenéticos. Eu pensei que poderia ser diferente com você. Pensei que desta vez... Desta vez o quê? Mas ele não respondeu. Em vez disso, se dirigiu até ela e tocou seu rosto com uma ternura devastadora. Me perdoa, Salomé. Por favor, me perdoa. Perdoar o quê? Kael, você está me assustando. Eu não posso ficar. Se eu ficar, vou acabar te machucando de uma forma que você não vai conseguir se recuperar. Você não vai me machucar, já machuquei. Os olhos dele estavam brilhando com lágrimas não derramadas, e isso vai ficar pior se eu não partir agora. Ele se inclinou e a beijou uma última vez, um beijo que tinha sabor de despedida e arrependimento. Quando se afastou, Salomé viu que havia algo definitivo em sua expressão. Kael não faz isso. Fica comigo, a gente resolve junto, seja lá o que for. Não tem como resolver. Ele se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Salomé? Sim? Quando você se lembrar de mim, lembra que eu te amei. Mesmo que tenha sido apenas por algumas horas, eu te amei mais do que qualquer coisa que já existiu na minha vida. E então ele saiu, deixando apenas o eco de suas palavras e o cheiro de sua pele nos lençóis. Salomé ficou sentada na cama por um longo tempo, tentando processar o que havia acontecido. O corpo ainda vibrava com o prazer incompleto, mas era a dor emocional que a estava despedaçando. Havia algo na maneira como Kael havia falado, como se estivesse protegendo-a de algo que ela não conseguia entender. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua em busca de qualquer sinal dele. Mas Kael havia desaparecido tão completamente quanto havia aparecido em sua vida, deixando apenas perguntas e uma sensação de vazio que parecia física. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou deitada no local onde ele havia estado, respirando o cheiro que ainda persistia nos travesseiros, tentando entender o que havia dado errado. Havia sido perfeito. Eles haviam sido perfeitos juntos. E então, no momento crucial, algo havia mudado. Se eu te tomar completamente, tudo acaba, ele havia dito. O que isso significava? E por que ela tinha a sensação perturbadora de que ele não estava falando apenas sobre eles dois? Quando o sol nasceu no domingo, Salomé finalmente admitiu para si mesma que ele não voltaria. Pelo menos, não por vontade própria. Havia algo maior acontecendo ali, algo que ela não entendia, mas que estava determinada a descobrir. Porque pela primeira vez na vida, ela havia encontrado alguém que a fazia sentir completa. E não importava quão perigoso ou impossível pudesse ser, ela não estava disposta a desistir sem lutar. A manhã de domingo se arrastou com uma lentidão torturante.
Salomé tentou manter-se ocupada. Limpou o apartamento que já estava limpo, reorganizou livros que já estavam organizados, preparou uma refeição que não conseguiu comer, mas nada conseguia tirar Kael de sua mente. Toda vez que fechava os olhos, ela o via no momento em que havia se afastado. A expressão de terror em seus olhos, a maneira como havia dito que tudo acaba. Havia algo profundamente errado ali, algo que ia além de um simples caso de nervosismo ou arrependimento. Por volta do meio-dia, ela tomou uma decisão. Se Kael não viria até ela, ela iria atrás dele. Não fazia ideia de onde procurar, mas tinha que tentar. A alternativa era aceitar que ele havia simplesmente desaparecido de sua vida, e isso era inaceitável. Vestiu uma roupa confortável e saiu para as ruas da Vila Madalena. Começou pelos lugares óbvios, cafés, bares, hotéis baratos da região. Mostrou uma foto que havia tirado dele dormindo no hospital para os funcionários. Perguntou se alguém o havia visto. A maioria das pessoas balançava a cabeça, mas alguns pareciam hesitar, como se houvesse algo que queriam dizer, mas não conseguiam. Foi em um pequeno café na Rua Harmonia que ela finalmente conseguiu uma pista. A barista, uma garota jovem com cabelos coloridos e vários piercings, olhou para a foto por um longo tempo antes de responder. Ele esteve aqui essa manhã, ela disse, a voz baixa como se estivesse contando um segredo. Mas estava estranho. Estranho. Como? Olhando por cima do ombro o tempo todo, como se estivesse fugindo de alguma coisa. E os olhos dele, a garota estremeceu. Nunca vi olhos tão tristes em toda a minha vida. Ele disse alguma coisa? Para onde estava indo? Pediu direções. Para a rodoviária. Disse que precisava sair da cidade. A barista hesitou novamente. Olha, pode não ser da minha conta, mas vocês dois estão juntos? Eu não sei. Porque ele falou uma coisa estranha antes de sair. Disse que se uma mulher viesse procurando por ele, e ele descreveu você perfeitamente, era para eu dizer que ele estava tentando protegê-la. Proteger de quê? Ele não disse. Só pediu para eu dizer que ele estava tentando fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Salomé sentiu o coração apertar com as palavras. Havia algo desesperado na mensagem que Kael havia deixado, algo que confirmava suas suspeitas de que ele não havia partido por vontade própria. Mais alguma coisa. A garota mordeu o lábio, como se estivesse debatendo internamente se deveria continuar. Ele também disse uma coisa sobre não conseguir. Quebrar o ciclo. Não sei o que significa, mas pareceu importante. Quebrar o ciclo. As palavras ecoaram na mente de Salomé enquanto ela caminhava de volta para casa. Que ciclo? E o que isso tinha a ver com ela? Naquela noite, sozinha no apartamento que ainda carregava vestígios da presença de Kael, Salomé tomou uma decisão, que mudaria tudo. Ela iria encontrá-lo, não importava onde ele tivesse ido. Iria descobrir que segredos ele carregava e por que estava tão desesperado para protegê-la. Porque algo lhe dizia que essa história estava longe de acabar. Na verdade, ela tinha a sensação perturbadora de que estava apenas começando. 3 semanas haviam se passado desde que Kael desapareceu da vida de Salomé, e ela ainda acordava todas as manhãs esperando encontrá-lo dormindo ao seu lado. A ausência dele havia se tornado uma presença física, um peso constante no peito que a acompanhava em cada respiração. O trabalho no hospital continuava. Os pacientes eram cuidados, os medicamentos administrados, mas era como se ela estivesse vivendo em um filme com o som desligado. Foi numa quinta-feira chuvosa, durante uma pausa entre os turnos, que ela finalmente tomou a decisão que vinha adiando há semanas. Sentada no café da esquina do hospital, olhando para a cadeira vazia do outro lado da mesa, onde Kael havia se sentado apenas uma vez, Salomé abriu o laptop que havia trazido de casa e digitou o nome dele no Google, Kael. Apenas Kael. Os resultados foram frustrantes na sua normalidade. Centenas de pessoas com esse nome. Nenhuma que parecesse ser ele. Ela tentou variações, adicionou palavras-chave relacionadas a acidentes de moto, hospitais em São Paulo, mas nada. Era como se ele nunca tivesse existido online. Mas Salomé era enfermeira há tempo suficiente
para saber que todo paciente deixa um rastro, mesmo os que chegam sem documentos. Ela tinha acesso ao sistema do hospital, conhecia os protocolos e, mais importante, conhecia as pessoas certas para fazer as perguntas certas. Márcia. Ela se aproximou da recepcionista mais antiga do hospital, uma mulher que trabalhava ali há quase 30 anos e conhecia todos os segredos da instituição. Você se lembra do paciente que chegou há algumas semanas? O do acidente de moto? Kael? Márcia levantou os olhos da tela do computador e Salomé notou uma expressão estranha passar rapidamente pelo rosto dela. Claro que lembro. Caso mais estranho que já vi aqui. Estranho como? Márcia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo, antes de se inclinar para mais perto. Salomé, eu trabalho aqui há quase 30 anos. Já vi de tudo. Mas aquele homem... Ela balançou a cabeça. Tinha algo diferente nele. Diferente como? Para começar, não havia nenhum registro dele em sistema nenhum. Sem CPF, sem RG, sem histórico médico. É impossível alguém viver no Brasil sem deixar nenhum rastro. Mas ele conseguiu. Márcia baixou ainda mais a voz. E tem mais. Depois que ele foi embora, tivemos pessoas procurando por ele. O coração de Salomé acelerou. Que tipo de pessoas? Homens de terno. Disseram que eram de uma organização religiosa, algo sobre cuidados especiais para pessoas com histórico de trauma. Mas não pareciam religiosos, sabe? Pareciam mais militares. O que eles queriam? Qualquer informação sobre ele. Para onde tinha ido, com quem tinha falado, se havia deixado alguma coisa para trás. Márcia hesitou. Eles perguntaram, especificamente sobre você. Um frio percorreu a espinha de Salomé. Sobre mim? Queriam saber sobre a enfermeira que havia cuidado dele. Se vocês haviam conversado, se ele havia mencionado alguma coisa sobre seu passado, se havia se aproximado de você. E o que você disse? A verdade. Que ele havia sido tratado por várias enfermeiras durante a internação, que não havia nada em comum nos cuidados médicos. Márcia tocou gentilmente o braço de Salomé, mas eles não acreditaram. Disseram que iam continuar investigando. Salomé sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Havia algo muito maior acontecendo ali. Algo que ia além de um simples homem misterioso que havia entrado em sua vida. Márcia, você guardou alguma informação sobre ele? Qualquer coisa? Oficialmente não posso te dar nada. Márcia olhou novamente ao redor. Depois rabiscou algo em um papel e deslizou discretamente para Salomé. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Dr. Henrique trabalha na emergência do Hospital das Clínicas. Ele tem, digamos, métodos pouco convencionais para rastrear pacientes não identificados. O papel continha um nome e um número de telefone. Salomé guardou rapidamente na bolsa. Agradeceu a Márcia e saiu do hospital com uma sensação de urgência, que não sentia há semanas. 2 horas depois, ela estava sentada em um café próximo ao Hospital das Clínicas, esperando o Dr. Henrique. Ele havia aceitado encontrá-la, mas havia algo cauteloso em sua voz quando ela mencionou o nome de Kael. Quando ele finalmente chegou, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos inteligentes, a primeira coisa que disse a surpreendeu. Você está apaixonada por ele? Não era uma pergunta. Salomé tentou negar, mas o médico balançou a cabeça. Já vi esse olhar antes. É o mesmo olhar que todas elas tinham. Todas elas? Dr. Henrique suspirou e puxou uma pasta de sua bolsa. Salomé, o que você sabe sobre o homem que conheceu como Kael? Muito pouco. Ele disse que não tinha família, não tinha passado. Apareceu do nada e desapareceu da mesma forma. E você acredita nisso? Eu não sei mais em que acreditar. Dr. Henrique abriu a pasta e mostrou a ela uma série de fotos. Eram fotografias de mulheres jovens, todas morenas, todas com uma semelhança física perturbadora com Salomé. Estas mulheres têm algo em comum além da aparência física. Todas tiveram relacionamentos com homens que correspondem à descrição física de Kael. E todas desapareceram. Salomé sentiu o sangue gelar. Desapareceram como? Diferentes maneiras.
Algumas simplesmente sumiram sem deixar rastro. Outras foram encontradas em estado catatônico, incapazes de falar ou responder a qualquer estímulo. E algumas... Ele hesitou. Algumas tiraram a própria vida, mas deixaram cartas estranhas falando sobre sonhos, sobre alguém que as visitava todas as noites, sobre uma presença que as estava consumindo por dentro. As mãos de Salomé tremiam enquanto ela olhava as fotos. Havia algo profundamente perturbador na semelhança entre todas aquelas mulheres. Era como se alguém tivesse um tipo muito específico, ou como se estivesse procurando por algo particular nelas. Dr. Henrique, quantos casos assim você documentou? Nos últimos 10 anos, 17, mas suspeito que há muito mais que não chegaram ao meu conhecimento. Ele se inclinou para a frente. Salomé, há um padrão aqui que vai além do que a medicina convencional pode explicar. Estou mostrando isso para você porque tenho medo de que seja a próxima. O próximo o quê? A próxima mulher que Kael vai destruir. As palavras atingiram Salomé como um soco no estômago. Ela queria negar. Queria dizer que Dr. Henrique estava errado. Que o homem que havia tocado sua pele com tanta reverência não era capaz de fazer mal a ninguém. Mas uma parte dela, uma parte que havia estado sussurrando dúvidas desde que ele, Ares, apareceu, sabia que havia verdade naquelas palavras. Existe alguma ligação entre todas essas mulheres, além da aparência física? Curiosamente, sim. Todas tinham histórico de trauma familiar. Mães com problemas psicológicos, pais ausentes, histórias de internações psiquiátricas na família. Dr. Henrique a observou cuidadosamente. Você tem algo assim em sua história? Salomé sentiu como se uma mão gelada tivesse apertado seu coração. Minha mãe. Ela está internada há 20 anos? Desde quando? Desde que eu tinha 8 anos. Ela teve um episódio psicótico súbito. Parou de falar completamente de um dia para o outro e nunca mais voltou ao normal. Dr. Henrique fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo uma confirmação que não queria receber. Salomé, você visitou sua mãe recentemente? Não, há alguns meses que não vou lá. É difícil. Eu acho que você deveria visitá-la, hoje. Por quê? Porque tenho a sensação de que ela pode ter algumas respostas que você precisa ouvir. O Sanatório Santa Teresa ficava na zona sul de São Paulo, um prédio antigo cercado por jardins que tentavam, sem muito sucesso, mascarar a tristeza institucional do lugar. Salomé fez o caminho de ônibus, olhando pelas janelas embaçadas da cidade que passava, tentando preparar-se mentalmente para ver a mãe. Helena Carvalho tinha 52 anos, mas parecia ter muito mais. 20 anos de medicação e isolamento haviam transformado a mulher que Salomé lembrava, vibrante, carinhosa, cheia de vida, em uma sombra pálida e silenciosa. Ela passava os dias sentada na mesma cadeira próxima à janela de seu quarto, olhando para o jardim com olhos que pareciam ver coisas que mais ninguém conseguia enxergar. Mãe? Salomé se aproximou devagar, como sempre fazia. Sou eu, Salomé. Como de costume, Helena não respondeu. Seus olhos continuaram fixos na janela, as mãos descansando imóveis no colo. Salomé se sentou na cadeira ao lado, observando o perfil da mulher que havia lhe dado a vida, mas que havia se perdido quando ela mais precisou. Eu conheci alguém, mãe. Um homem. Salomé não sabia por que estava falando sobre Kael, mas as palavras saíam como se tivessem vontade própria. Ele era especial, diferente, mas ele foi embora e agora estou descobrindo coisas sobre ele que me assustam. Por um momento ela teve a impressão de que Helena havia se mexido ligeiramente, mas quando olhou melhor, sua mãe continuava imóvel. Ele disse que seu nome era Kael. Tinha olhos cinzentos e uma maneira de olhar para as pessoas como se pudesse ver suas almas. Salomé hesitou. Mãe, você já conheceu alguém assim? Foi então que aconteceu. Lentamente, como se cada movimento custasse um esforço imenso, Helena virou a cabeça e olhou diretamente para Salomé. Seus olhos, que haviam estado vazios por 2 décadas, estavam subitamente focados, alertas e cheios de um terror que fez o sangue de Salomé gelar. Você o encontrou, Helena sussurrou, e sua voz estava rouca de desuso, mas clara.
Ele voltou para terminar. Salomé quase caiu da cadeira. Era a primeira vez em 20 anos que sua mãe falava, e as primeiras palavras dela eram sobre Cael. Mãe, você pode me ouvir? Você sabe de quem estou falando? Helena começou a tremer, suas mãos se agarrando aos braços da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu tentei te proteger. Mudei seu nome, mudei nossa vida. Pensei que se eu nunca falasse sobre ele, ele nunca te encontraria. De quem você está falando, mãe? Por favor, explica para mim. Ele veio para mim quando eu tinha a sua idade. Disse as mesmas coisas, fez as mesmas promessas. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Helena. E eu acreditei. Deus, me perdoe, eu acreditei. Salomé se ajoelhou diante da mãe, pegando suas mãos trêmulas. Mãe, que homem? Era Cael? Ele tinha muitos nomes, mas sempre os mesmos olhos, sempre a mesma fome. Helena olhou diretamente nos olhos de Salomé, e havia uma lucidez ali que era mais assustadora do que anos de silêncio. Salomé, ele não é humano. Não completamente. Do que você está falando? Há coisas neste mundo que existem nas sombras, que se alimentam de amor e vida e luz. Eles escolhem mulheres específicas, mulheres de linhagens específicas, e as consomem lentamente. Helena apertou as mãos da filha. Nossa família é amaldiçoada, Salomé. As gerações que as mulheres da nossa linhagem são escolhidas por eles. Isso é loucura, mãe. Você acha que é loucura? Então, por que você se sentiu completa ao lado dele? Por que cada toque dele parecia despertar algo que você nem sabia que existia? Por que, quando ele te olhava, você sentia como se finalmente tivesse chegado em casa? Salomé sentiu o mundo inclinar. Cada palavra que sua mãe dizia ecoava algo que ela havia sentido com Cael, algo que havia tentado racionalizar, mas nunca conseguira explicar completamente. Como você sabe disso? Porque eu senti a mesma coisa há 28 anos, quando eu estava grávida de você. Helena fechou os olhos como se a memória fosse dolorosa demais para enfrentar. Ele veio para mim, me tocou da mesma forma que tocou você, e por alguns meses eu fui mais feliz do que jamais havia sido. E o que aconteceu? Ele desapareceu. Como sempre desaparece, mas deixou algo para trás. Helena abriu os olhos e olhou para Salomé com uma intensidade que a fez recuar. Deixou você. O mundo parou. Salomé sentiu como se todas as peças de um quebra-cabeças que ela nem sabia que estava montando tivessem se encaixado de uma vez. Você está dizendo que Cael é seu pai. De alguma forma, sim. Helena balançou a cabeça. Mas não é assim tão simples. Eles não funcionam como nós. Ele é um ciclo, uma força que se repete através das gerações, sempre voltando para as mulheres da nossa linhagem. Isso é impossível. Você tocou nele, Salomé. Sentiu a energia que emana dele. Viu como seus olhos mudam de cor dependendo da luz. Notou como ele parece saber coisas sobre você que nunca contou para ninguém. Helena se inclinou para a frente. Isso tudo pareceu normal para você? Salomé pensou em todas as pequenas estranhezas que havia notado em Cael, mas que havia racionalizado. A maneira como ele parecia aparecer e desaparecer sem fazer ruído. Como seus olhos às vezes pareciam brilhar no escuro. Como ele sabia exatamente onde tocar para fazê-la sentir coisas que nunca havia sentido antes. Mas se ele é meu pai, então por quê? Ela não conseguiu terminar a pergunta. Porque não funciona assim para eles. Eles não veem relações familiares da mesma forma que nós. Para eles é tudo sobre a linhagem, sobre a continuação do ciclo. Helena começou a chorar mais intensamente. Salomé, você precisa entender. Se você se entregar completamente a ele, se deixar que ele a possua totalmente, você vai ter o mesmo destino que eu. Que destino? Vai enlouquecer, porque a mente humana não consegue processar o que eles realmente são. O amor que você sente por ele vai te consumir por dentro até não sobrar nada. Salomé se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, o jardim do sanatório parecia diferente, mais sombrio, como se as palavras de sua mãe tivessem mudado a maneira como ela via o mundo. Mãe,
E se eu não me entregar? E se eu lutar? Então talvez você consiga quebrar o ciclo. Talvez seja a primeira da nossa linhagem a conseguir resistir. Helena hesitou. Mas ele vai voltar, sempre volta. E cada vez que volta fica mais forte, mais determinado. Como você sabe disso tudo? Porque nossa família guarda esses segredos há gerações. Minha avó me contou a mesma história quando eu tinha sua idade, e a avó dela contou para ela. Helena se levantou com dificuldade e foi até uma gaveta no cômodo. Há algo que preciso te dar. Ela retirou uma pequena caixa de madeira, guardada há décadas. Quando a abriu, Salomé viu que continha cartas amareladas, fotografias antigas e um diário com a capa de couro gasto. Este diário pertenceu à minha bisavó. Nele, ela documentou todos os encontros da nossa família com eles. Cada geração de mulheres que foi escolhida, cada história de amor e destruição. Helena entregou o diário para Salomé. Leia, e então decida se quer continuar na ignorância ou se quer lutar por sua vida. Salomé pegou o diário com mãos trêmulas. As páginas eram finas como papel de seda e a tinta havia desbotado com o tempo, mas ainda era legível. Ela abriu na primeira página e leu. 923, Helena Carvalho. Ele veio para mim no inverno, quando as chuvas pareciam não ter fim. Disse que seu nome era Kael, mas eu sabia que não era seu verdadeiro nome. Nenhum deles usa seus verdadeiros nomes. Ele me amou como se o mundo fosse acabar, e quando me deixou, eu desejei que tivesse acabado mesmo. Salomé folheou rapidamente as páginas, vendo entrada após entrada, geração após geração de mulheres de sua família documentando encontros com homens que pareciam ser a mesma pessoa. Diferentes nomes, diferentes épocas, mas sempre a mesma descrição física, sempre a mesma história de amor intenso, seguido de abandono e loucura. Mãe, ela disse fechando o diário, como eu posso ter certeza de que isso é real? Como sei que não é apenas uma lenda familiar que foi passada adiante? Helena sorriu pela primeira vez em 20 anos, mas era um sorriso triste, cheio de dor. Porque você está grávida, não está? Salomé sentiu o mundo desabar. Como você? Porque todas nós ficamos grávidas depois de apenas um encontro com eles. É parte do ciclo. Eles deixam uma parte de si para garantir que a linhagem continue. Helena tocou gentilmente o rosto da filha. Quantas semanas de atraso você tem? Salomé. Fez as contas mentalmente e sentiu o sangue gelar. 3 semanas. Exatamente 3 semanas desde que Kael havia desaparecido. Mas nós não... Ele parou antes. Não importa. A concepção acontece no momento do primeiro toque real entre vocês. Quando ele tocou sua mão no hospital, o processo já havia começado. Isso é impossível. Para eles nada é impossível. Helena voltou para sua cadeira e Salomé viu que o esforço de falar por tanto tempo havia esgotado suas forças. Salomé, você tem uma escolha a fazer. Pode aceitar seu destino como todas as mulheres da nossa família fizeram antes de você. Ou pode lutar. Como? Encontre-o antes que ele. Complete o ritual. Antes que ele tome você completamente. E quando o encontrar... Helena fechou os olhos. Mate-o. É a única maneira de quebrar o ciclo. Eu não posso matar ele. Eu o amo. Eu sei. E é exatamente por isso que é tão difícil. Helena olhou mais uma vez para Salomé, e havia uma tristeza infinita em seus olhos. Mas se você não fizer isso, sua filha vai passar pelo mesmo que você está passando agora, e a filha dela depois dela. O ciclo nunca vai acabar. Salomé saiu do sanatório em estado de choque, o diário da família apertado contra o peito, como se fosse um escudo. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente, misturando-se com as memórias de Kael, com a sensação de suas mãos na pele dela, com o amor devastador que ainda sentia por ele. Enquanto esperava o ônibus, ela abriu o diário novamente e leu a última entrada, escrita com a letra de sua mãe. 1997, Helena Carvalho. Ele voltou, como eu sabia que voltaria. Desta vez, ele disse que se chamava Kael,
Mas eu o reconheci pelos olhos, sempre os mesmos olhos cinzentos que prometem eternidade e entregam destruição. Ele me deu uma filha, e agora sei que um dia ele voltará por ela também. Deus me perdoe, mas não sei como protegê-la. Salomé fechou o diário e olhou para o céu escuro de São Paulo. Em algum lugar da cidade, Kael estava escondido, provavelmente lutando contra os mesmos demônios que a atormentavam. Ele havia dito que estava tentando protegê-la, e agora ela começava a entender do quê. Mas proteção não era o que ela queria. Ela queria respostas, queria a verdade. E, mais importante, queria encontrar uma maneira de quebrar um ciclo que havia destruído gerações de mulheres de sua família. Porque agora ela sabia que não estava lutando apenas por si mesma. Estava lutando pela criança que crescia em seu ventre, pela chance de sua filha ter um futuro livre da maldição que havia assombrado sua linhagem por mais de um século. E se isso significava enfrentar Kael, confrontar o homem que amava com uma intensidade que a assustava, então que assim fosse. O ônibus chegou e Salomé subiu com uma determinação que não sentia há semanas. Ela tinha trabalho a fazer, um mistério para resolver e um ciclo para quebrar. E não importava quão perigoso fosse, ela não descansaria até encontrar Kael e descobrir a verdade sobre o que eles realmente eram. Uma semana havia se passado, desde a revelação no sanatório, e Salomé não conseguia parar de ler o diário da família. Cada página revelava novos horrores, novas confirmações de que sua vida havia sido predeterminada por forças que ela mal conseguia compreender. Ela havia faltado ao trabalho pela primeira vez em anos, alegando uma gripe, mas na verdade estava obcecada em entender cada detalhe da maldição que aparentemente carregava em seu sangue. O teste de gravidez positivo estava sobre a mesa de centro, ao lado do diário aberto na página sobre sua bisavó. 3 testes, na verdade, porque ela havia precisado da confirmação múltipla para aceitar que sua mãe estava certa. 3 semanas de atraso, enjoos matinais que ela havia atribuído ao estresse. E agora, a certeza inegável de que carregava algo de Kael dentro de si. Algo que, segundo o diário, seria mais do que uma criança comum. As crianças nascidas dessas uniões são sempre especiais, dizia uma entrada de 1945. Elas carregam traços dos 2 mundos, o humano e o outro. São mais intuitivas, mais sensíveis, e inevitavelmente se tornam pontes para que eles retornem na próxima geração. Salomé fechou o diário e se levantou, caminhando até a janela. Lá fora, São Paulo seguia sua vida frenética e indiferente, mas ela se sentia desconectada de tudo isso. Era como se tivesse atravessado um portal para uma realidade paralela, onde monstros disfarçados de homens seduziam mulheres há gerações, perpetuando um ciclo de amor e destruição. O interfone tocou fazendo-a pular. Ela não esperava ninguém e raramente recebia visitas. Por um momento pensou em ignorar, mas o som se repetiu, mais insistente. Quem é? Silêncio do outro lado. Depois, uma voz que fez seu coração parar. Sou eu. Kael. Depois de um mês de ausência, ele estava ali, do outro lado da porta, e sua voz carregava uma urgência que ela nunca havia ouvido antes. Salomé hesitou, lembrando-se das palavras da mãe sobre matá-lo, sobre quebrar o ciclo. Mas quando falou foi para apertar o botão que abria a porta do prédio. Sobe. Ela o ouviu subindo as escadas rapidamente, os passos ecoando no corredor vazio. Quando bateu na porta, não foi a batida gentil de alguém que pede permissão para entrar. Foi urgente, desesperada, como alguém fugindo de algo terrível. Salomé abriu a porta e quase recuou com o que viu. Kael estava ali, mas não era o mesmo homem que havia partido de seu apartamento. Seu rosto estava manchado de sangue seco. Havia cortes recentes em suas mãos. E seus olhos, aqueles olhos cinzentos que ela havia memorizado, estavam febris, quase selvagens. Meu Deus, o que aconteceu com você? Ele entrou rapidamente, fechando a porta atrás de si e encostando-se contra ela como se esperasse que alguém tentasse derrubá-la. Eles me encontraram. Finalmente me encontraram. Quem? A ordem. Kael passou as mãos pelos cabelos, deixando rastros de sangue.
Salomé, nós precisamos sair daqui, agora. Não vou a lugar nenhum até você me explicar o que está acontecendo. Ela cruzou os braços, tentando parecer mais corajosa do que se sentia. Aliás, tenho algumas perguntas para você. Cale a olhou então. Realmente olhou. E ela viu o momento exato em que ele notou as mudanças nela. Seus olhos se moveram. Pelo rosto dela, desceram para seu corpo. E quando se fixaram em sua barriga ainda plana, algo mudou em sua expressão. Não, ele sussurrou, se aproximando devagar. Por favor, me diz que não é o que eu estou pensando. 3 semanas de atraso. 3 testes positivos. Salomé levantou o queixo desafiadoramente. E uma visita muito esclarecedora à minha mãe. Se ela esperava que ele ficasse chocado com a revelação sobre Helena, se decepcionou. Em vez disso, Cale fechou os olhos e deixou escapar um gemido de dor que soou quase animal. Ela te contou sobre o que eu sou, sobre o ciclo, sobre tudo. Me contou o suficiente. Salomé se afastou quando ele tentou se aproximar. Me contou que você é meu pai biológico, que nossa família é amaldiçoada há gerações e que você vai me enlouquecer como enlouqueceu ela. Eu não sou seu pai. A declaração veio com tanta força que ela recuou. O quê? Eu não sou seu pai, Salomé. Não da maneira que você está pensando. Cale se aproximou novamente, e desta vez ela não se afastou. É mais complicado que isso. Então explica. Cale olhou ao redor do apartamento, notando o diário aberto na mesa, os testes de gravidez, a desordem que refletia o caos mental de Salomé. Posso me sentar? Vai ser uma história longa. Ela assentiu e eles se sentaram no sofá, mas mantendo distância. Cale estendeu a mão como se fosse tocá-la, depois a retirou, como se lembrasse que não deveria. Há muito tempo, ele começou, existiam certas linhagens de humanos que eram diferentes, mais conectadas ao que vocês chamariam de sobrenatural. Essas linhagens produziam mulheres com uma energia específica, uma luz que atraía entidades como eu. Entidades como você? Eu não sei exatamente o que sou. Sei que não sou humano, pelo menos não completamente. Tenho memórias que se estendem por séculos, mas não sei se são minhas memórias, ou se pertencem a outros como eu. Cale esfregou o rosto com as mãos. A ordem me disse que sou um Nephilim, descendente de anjos caídos. Outros me disseram que sou um demônio. Eu mesmo acho que sou apenas um erro da natureza. E a ordem? Uma organização antiga que se dedica a controlar entidades como eu. Eles me criaram, me treinaram, me moldaram para ser uma arma. Seus olhos se escureceram e me ensinaram que minha natureza é destruir as mulheres que amo. Salomé sentiu um frio no estômago. E você acredita nisso? Acreditava. Por mais de 2 séculos, acreditei que era minha maldição, meu propósito. A ordem me enviava. Para encontrar mulheres de linhagens específicas, eu me apaixonava genuinamente por elas, e então, ele não conseguiu terminar. E então elas enlouqueciam. Sim, porque eu as possuía completamente. Corpo, mente, alma. E a mente humana não consegue suportar esse tipo de ligação com algo como eu. Salomé pensou nas páginas do diário, nas histórias de mulheres de sua família que haviam amado e perdido a sanidade. Mas você disse que comigo é diferente. É diferente. Cale finalmente a olhou nos olhos e havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca havia visto antes. Quando te toquei pela primeira vez, quando senti sua energia, foi como se algo se quebrasse dentro de mim. Pela primeira vez em séculos eu não queria possuir, eu queria proteger. Por isso você foi embora. Por isso eu fugi. Porque pela primeira vez eu estava disposto a quebrar o condicionamento da ordem, a arriscar tudo para tentar ser diferente. Cale se levantou e caminhou até a janela. Mas eles me encontraram e me lembraram do que acontece quando eu desobedeço. Salomé viu as marcas recentes em suas mãos, o sangue seco em seu rosto. Eles te machucaram. Eles me puniram e me deram um ultimato. Ele se virou para encará-la. Ou eu completo o ritual com você,
Te possuo completamente e deixo que enlouqueça como todas as outras. Ou eles matam você e a criança. O sangue de Salomé gelou. Que ritual! Se eu te tomar durante a primeira lua cheia depois da concepção, o processo se completa. Você se torna minha no sentido mais literal da palavra, e eu absorvo sua energia vital ao longo dos anos até não sobrar nada. Kael voltou para o sofá, mas não se sentou. Em troca, eu ganho mais alguns séculos de vida e a criança se torna um elo para a próxima geração. E quando é a primeira lua cheia, hoje à noite, o mundo pareceu inclinar sob os pés de Salomé. Por isso você voltou. Voltei porque não consigo viver sabendo que vão te matar. Kael finalmente se sentou ao lado dela, mas não tentou tocá-la. E porque encontrei algo nos arquivos da ordem que mudou tudo. O quê? Descobri que o ritual não é inevitável. Há uma maneira de quebrá-lo, de quebrar todo o ciclo, mas é perigoso e pode nos matar a ambos. Salomé sentiu uma fagulha de esperança. Como? Se durante o ritual, em vez de eu absorver sua energia, nós nos unirmos como iguais, se você conscientemente aceitar dividir sua força comigo, em vez de apenas ser possuída, o próprio ritual se volta contra a maldição. Kel a olhou intensamente. Mas você precisa entender o risco. Se der errado, não vai apenas enlouquecer, vai morrer. E se der certo? Se der certo, nos tornamos algo novo. Nem humano, nem o que eu sou agora. Algo no meio. E a criança nasce livre da maldição. Salomé absorveu as informações, sentindo o peso da decisão que tinha que tomar. Por que você quer arriscar isso? Por que não simplesmente foge novamente? Porque eu te amo. A confissão saiu simples, devastadora. Não da maneira possessiva e destrutiva que sempre amei outras mulheres. Eu te amo de uma forma que me faz querer ser melhor do que sou. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque você é mais forte que todas as outras. Desde o primeiro momento, senti que havia algo diferente em você. Uma força que poderia ser igual à minha em vez de ser consumida por ela. Salomé se levantou e caminhou até a mesa onde estavam os testes de gravidez. Pegou um deles olhando para a linha dupla, que confirmava que sua vida havia mudado para sempre. Se eu aceitar fazer isso, ela disse sem se virar. Como sei que você não está apenas me manipulando? Como sei que isso não é parte de algum plano da ordem? Porque a ordem me quer morto agora. Quebrei todas as regras ao me apaixonar de verdade por você. Kael se aproximou, parando atrás dela. E porque se eu quisesse te manipular, não teria te deixado descobrir a verdade sobre sua família. Salomé se virou para encará-lo. Você sabia que eu ia descobrir. Esperava que descobrisse. Porque você precisava entender completamente o que estava arriscando antes de tomar essa decisão. Havia algo na sinceridade de sua voz que a fez acreditar nele, ou talvez fosse o desespero em seus olhos, a maneira como ele estava claramente lutando contra sua própria natureza para estar ali com ela. Kael, ela disse suavemente, me mostra. Mostrar o quê? O que você realmente é. Não quero mais mistérios, não quero mais meias-verdades. Se vamos fazer isso, eu preciso ver tudo. Ele hesitou. Salomé, isso pode te assustar. Eu já estou com medo. Agora, eu preciso da verdade. Kael fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu novamente, não eram mais cinzentos. Eram como prata líquida, brilhando com uma luz própria. Sua pele começou a emanar um calor visível, e Salomé podia jurar que via padrões antigos se movendo sob a superfície, como tatuagens vivas. Mas o mais impressionante era a energia que emanava dele. Era como estar perto de uma tempestade elétrica, de algo primitivo e poderoso que fazia cada terminação nervosa de seu corpo despertar. É isso, ele disse, e sua voz tinha ecos, como se várias vozes falassem em uníssono. É isso que eu sou. Em vez de recuar, Salomé se aproximou, estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo o calor sobrenatural de sua pele. No momento em que seus dedos fizeram contato, algo aconteceu. Uma energia passou entre eles, e por um instante, ela pôde ver através dos olhos dele. Viu séculos de solidão, de mulheres amadas e perdidas, de uma fome que nunca podia ser saciada.
mas também viu o momento em que ele a encontrou no hospital e como algo fundamental havia mudado. Era como se uma luz tivesse se acendido em um lugar que estava escuro há muito tempo. Eu posso fazer isso, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Posso ser forte o suficiente. Tem certeza? Tenho certeza de que não quero que nossa filha cresça com essa maldição. Salomé pegou as mãos dele. E tenho certeza de que te amo o suficiente para arriscar tudo. Algo se quebrou na expressão de Kael. Ele a puxou para si e a beijou com uma urgência que beirava o desespero. Era um beijo que continha séculos de fome, mas também a promessa de algo novo, algo que eles construiriam juntos. Então, nós fazemos isso, ele disse contra seus lábios. Hoje à noite, quando a lua estiver cheia, nós quebramos esse ciclo, de uma vez por todas. O resto do dia passou em uma névoa de preparação e antecipação. Kael explicou os detalhes do ritual, o que ela precisava fazer, como canalizar sua própria energia para encontrar a dele em vez de ser consumida por relaxaments. Era complexo e perigoso, mas Salomé se sentia estranhamente calma. Talvez fosse a sensação de finalmente ter um propósito, de não estar apenas reagindo aos eventos, mas tomando controle de seu próprio destino. Ou talvez fosse a presença de Kael, que mesmo transformado em algo sobrenatural, ainda a fazia sentir como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, eles se prepararam. Kael havia trazido velas específicas, cristais que havia roubado dos arquivos da ordem, e instruções escritas em uma linguagem que ela não reconhecia, mas que de alguma forma conseguia entender. Há uma coisa que você precisa saber, ele disse, enquanto organizavam os objetos rituais no quarto. Se isso der certo, se conseguirmos quebrar a maldição, eu vou ser diferente. Menos poderoso, mais humano. Você tem certeza de que ainda vai me querer assim? Salomé parou o que estava fazendo e o olhou. Kael, eu me apaixonei por você quando pensava que era apenas um homem ferido sem passado. Todo o resto, o poder, o mistério, a ligação sobrenatural, foi só um bônus. E se eu for apenas um homem comum depois disso? Então vamos descobrir juntos como é ser um casal comum, criando uma filha não tão comum. Ele sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela havia visto desde que ele voltara. Uma filha? Tenho certeza de que é menina. E tenho certeza de que vai ser especial, mas de uma forma boa. Uma forma que ela vai poder escolher. A lua começou a nascer. Uma lua cheia perfeita que banhava o apartamento com uma luz prateada. Salomé sentiu algo despertar dentro dela. Uma energia que havia estado dormindo e que agora pulsava em sincronia com a luz lunar. Está começando, Kael disse, e ela viu que seus olhos haviam voltado a brilhar. Você tem certeza? Tenho certeza. Eles se posicionaram no centro do círculo que haviam criado, de frente um para o outro. Kael estendeu as mãos e, quando ela as pegou, sentiu a energia dele correndo através dela, como uma corrente elétrica. Agora, ele disse, e sua voz ecoava com poder antigo, nós reescrevemos nosso destino. O ritual começou, e com ele a transformação de ambos. Salomé sentiu sua própria energia despertando, crescendo, encontrando a de Kael em algum lugar no meio. Era como dançar na borda de um precipício, sabendo que um passo em falso significaria queda e morte. Mas era também a coisa mais certa que ela já havia feito em sua vida. Porque, finalmente, depois de gerações de mulheres de sua família, que haviam sido vítimas de um ciclo que não compreendiam, ela estava lutando de volta. E não importava o que acontecesse, ela não seria apenas mais uma história trágica no diário da família. Ela seria a mulher que quebrou as correntes e libertou todas as que viessem depois dela. A luz da lua se intensificou, e com ela a energia que fluía entre eles. O mundo ao redor desapareceu, e só existia aquele momento, aquela escolha, aquela possibilidade de redenção. E no centro de tudo, o amor que ambos sentiam, não a obsessão destrutiva que havia caracterizado todas as outras uniões, mas algo puro e transformador que poderia, talvez, ser forte o suficiente para vencer séculos de maldição. O clímax se aproximava,
e com ele a resposta para a pergunta que definiria o resto de suas vidas. O amor verdadeiro seria realmente mais forte que uma maldição ancestral? Em poucos momentos eles descobririam. A energia que fluía entre eles crescia como uma tempestade, e Salomé sentia como se estivesse sendo reescrita no nível molecular. A luz da lua cheia se intensificava através da janela, banhando ambos, em uma luminosidade prateada que parecia vir de outro mundo. Os objetos rituais ao redor do círculo começaram a vibrar, e ela podia ouvir um zumbido baixo que parecia vir das próprias paredes. Salomé, a voz de Cael, ecoava com múltiplas harmonias. Você precisa me encontrar no meio do caminho. Não deixe que eu te consuma, mas também não resista completamente. Nós precisamos nos fundir como iguais. Ela fechou os olhos e se concentrou na energia que sentia crescendo dentro de si. Era como se algo antigo e poderoso estivesse despertando, em seu sangue, algo que havia estado dormindo por gerações esperando este momento. Quando abriu os olhos novamente, viu que suas próprias mãos estavam começando a brilhar com uma luz dourada. Meu Deus, ela sussurrou. O que está acontecendo? Comigo? Você está se tornando quem sempre deveria ter sido. Cael respondeu e havia reverência em sua voz. As mulheres da sua linhagem não eram apenas vítimas, Salomé. Vocês eram as outras metades. A ordem nos fez esquecer disso, nos condicionou a acreditar que éramos predadores e vocês presas. Mas a verdade é que somos duas partes de um todo. Revelação atingiu Salomé como um raio. Então, por que todas as outras enlouqueceram? Porque não sabiam lutar. Não sabiam que tinham poder próprio. Os olhos de Judith e Cael brilhavam como estrelas. Mas você soube desde o primeiro momento. Por isso resistiu à minha influência inicial, por isso conseguiu me fazer parar quando eu ia te possuir completamente. A energia entre eles se intensificou ainda mais, e Salomé sentiu como se estivesse sendo levantada do chão. Olhou para baixo e viu que estava literalmente flutuando, assim como Cael. Eles estavam suspensos no centro do círculo, conectados por correntes de energia que eram visíveis como fios de luz. Foi então que ouviram o som de vidro quebrando. Eles chegaram, Cael disse, e havia pânico em sua voz. A ordem. Eles devem ter sentido o ritual. Podemos parar? Se pararmos agora, perdemos nossa única chance. E eles vão nos matar de qualquer forma. Vozes masculinas ecoaram do corredor do prédio, seguidas de passos pesados subindo as escadas. Salomé viu o terror nos olhos de Cael e sentiu sua própria determinação se solidificar. Então, não paramos. Não importa o que aconteça. Não paramos. Salomé, eu disse que não paramos. Ela apertou as mãos dele com mais força e sua energia dourada se intensificou. Eles podem tentar nos parar, mas não vão conseguir. Não desta vez. A porta do apartamento explodiu e 3 homens de preto entraram. Eles usavam roupas que pareciam militares, mas havia símbolos estranhos bordados nos tecidos, símbolos que pareciam se mover por conta própria. O líder, um homem alto com cabelos grisalhos e olhos que não pareciam completamente humanos, olhou para a cena no quarto e sorriu com uma crueldade que gelou o sangue de Salomé. Cael, meu filho, ele disse, e sua voz tinha ecos semelhantes aos de Cael. Você realmente achou que podia nos desobedecer e escapar impune? Eu não sou seu filho, Malfas, Cael respondeu, e havia uma fúria em sua voz que Salomé nunca havia ouvido antes. Vocês me roubaram há séculos, me moldaram para ser seu instrumento, mas isso acaba hoje. Isso acaba quando eu disser que acaba. Malfas fez um gesto e os outros 2 homens se posicionaram para atacar. E a punição por desobediência é morte. Esperem, Salomé disse, e sua voz carregava uma autoridade que a surpreendeu. Antes de tentar nos matar, não querem saber. O que descobrimos? Malfas hesitou, claramente intrigado. Do que você está falando, garota? Sobre a verdadeira natureza do ritual, sobre o que vocês esconderam de Cael todos esses anos. Salomé sentiu a energia dentro dela pulsando, orientando suas palavras. Sobre o fato de que vocês sabiam desde o início
que ele não era um predador. Você não sabe do que está falando. Não sei. Salomé sorriu e havia algo feroz nesse sorriso. Então explica por que minha energia está se sincronizando com a dele em vez de ser consumida. Explica por que estou me tornando mais forte em vez de mais fraca. Ela viu o momento exato em que a incerteza passou pelos olhos de Malphas. Era uma fissura pequena, mas suficiente. Vocês sempre souberam que éramos duas metades de um todo, ela continuou. Mas se permitissem que nos uníssemos como iguais, perderiam o controle sobre ele. Então criaram essa farsa de predador e presa, essa história de maldição e destruição. Salomé, Kael sussurrou. Como você sabe disso? Porque posso sentir. Quando nossa energia se conecta, posso ver fragmentos da verdade. Ela olhou diretamente para Malphas. Ele não é Nephilim, não é demônio, não é nada do que vocês disseram. Ele é metade de uma alma que foi dividida há muito tempo, e eu sou a outra metade. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Então, Malphas começou a rir, um som que fez as janelas vibrarem. Muito inteligente, pequena bruxa, mas mesmo que tenha descoberto parte da verdade, isso não muda nada. Vocês dois vão morrer, e a ordem natural será restaurada. A ordem natural, uma nova voz ecoou do corredor. Nunca foi o que vocês disseram que era. Todos se viraram para ver Helena Carvalho parada na porta destruída. Mas não era a Helena quebrada e silenciosa do sanatório. Esta Helena tinha os olhos brilhando com poder e carregava uma pasta de documentos antigos. Mãe? Salomé mal conseguiu falar. Como você... Desperto completamente quando minha filha está em perigo, Helena respondeu, entrando no apartamento. E quando o ciclo finalmente está prestes a ser quebrado. Malphas recuou, e pela primeira vez Salomé viu medo em seus olhos. Helena Carvalho, pensávamos que você tinha sido neutralizada. Vocês pensaram errado. Helena abriu a pasta e espalhou documentos antigos pelo chão. Eu passei 20 anos fingindo loucura, pesquisando, descobrindo a verdade sobre vocês e sobre nós, e finalmente encontrei as respostas. Salomé olhou para os documentos e viu textos em latim, desenhos que pareciam mapas astrais e diagramas que mostravam duas figuras se unindo em uma explosão de luz. O que são esses documentos? São registros originais da criação da Ordem, Helena respondeu. Há mais de 1000 anos, existia uma raça de seres que eram metades de almas divididas. Quando se encontravam e se uniam, tornavam-se imensamente poderosos. A Ordem foi criada para impedir essas uniões, porque tinham medo do que aconteceria se esses seres atingissem seu potencial completo. Então eles separaram as metades, Kael disse, e havia compreensão Dawning em sua voz. Mantiveram uns em cativeiro, espalharam outros pelo mundo. E criaram o ritual de possessão para simular a união, mas de uma forma que fortalecesse a Ordem em vez dos próprios seres. Helena olhou para Salomé e Kael, que ainda estavam suspensos no círculo ritual. Mas se duas metades se encontrarem e se unirem voluntariamente, como iguais, elas não apenas recuperam seu poder original, elas se tornam algo novo e mais poderoso. Por isso vocês tentaram impedir que isso acontecesse, Salomé disse, olhando para Malphas. Por isso a farsa da maldição familiar. Maldita seja, Malphas rosnou, e de repente não parecia mais humano. Sua pele tomou uma coloração acinzentada, e seus olhos se tornaram completamente negros. Vocês não fazem ideia do que vão desencadear. Talvez, não, Kael disse, e sua voz estava mais forte agora, mas sabemos que será melhor do que o que vocês criaram. A energia entre Salomé e Kael pulsou novamente, mais forte que antes. Os documentos espalhados pelo chão começaram a brilhar, como se estivessem respondendo ao poder crescente no ambiente. Agora! Helena gritou. Terminem o ritual agora, enquanto eu o seguro. Ela estendeu as mãos, e Salomé viu que a mãe também tinha poder. Correntes de energia dourada saíram dos dedos de Helena, criando uma barreira entre eles e os membros da Ordem. Mãe, você vai conseguir?
Eu esperei 20 anos por este momento. Não vou deixar que nada os impeça. Helena sorriu, e era o sorriso da mulher que Salomé lembrava da infância. Quebrem as correntes, minha filha, para todas nós. Salomé se virou para Cael, vendo o amor e a determinação em seus olhos brilhantes. Prontos? Há séculos. Eles se aproximaram, ainda suspensos no ar, até que seus corpos se tocaram. No momento do contato, o mundo explodiu em luz. Salomé sentiu como se estivesse se dissolvendo e se reformando ao mesmo tempo, como se cada átomo de seu ser estivesse sendo reescrito. Ela podia sentir Cael da mesma forma, não como uma presença separada, mas como parte de si mesma que havia estado perdida e agora estava voltando para casa. Era como respirar após uma vida inteira aprendendo a respiração, como ver cores que nunca soube que existiam. As memórias vieram então. Não apenas as dela ou as de Cael, mas as memórias da alma original, antes da divisão. Ela viu uma existência de poder e beleza, de amor que transcendia qualquer coisa que os humanos comuns podiam experimentar. Viu também o momento da separação forçada, a dor devastadora da divisão e séculos de busca inconsciente, um pelo outro. Eu me lembro, ela sussurrou contra os lábios dele. Eu me lembro de nós. Eu também, ele respondeu, e havia lágrimas em seus olhos. Ah, Salomé, como pudemos esquecer? A fusão se intensificou, e com ela veio uma transformação física. Salomé sentiu seu corpo mudando, tornando-se mais forte, mais resiliente. Podia sentir o bebê dentro dela também mudando, evoluindo, para algo que seria perfeitamente equilibrado entre os dois mundos. Atrás deles, a batalha entre Helena e a Ordem se intensificava. Salomé podia ouvir gritos de raiva e frustração, explosões de energia, mas estava perdida demais na união com Cael para se preocupar. Está quase terminando, Cael disse, e sua voz agora ecoava em harmonia perfeita com a dela. Você consegue sentir? Sim. Ela podia sentir o momento final se aproximando, o ponto em que se tornariam algo completamente novo. Não importa o que aconteça depois disso, eu te amo. Eu te amo além do tempo, além da morte, além de qualquer coisa que possam tentar colocar entre nós. O clímax veio como uma onda de luz pura que varreu tudo ao redor. Salomé sentiu-se explodir em 1000 fragmentos de energia, depois se recompor de uma forma completamente nova. Quando a luz finalmente diminuiu, ela e Cael estavam de pé no centro do círculo, mas não eram mais as mesmas pessoas que haviam começado o ritual. Eles brilhavam com uma luz suave e constante, e Salomé podia sentir que cada célula de seu corpo vibrava com um poder que antes era inimagável, mas era um poder equilibrado, controlado, direcionado para a criação e não para a destruição. Impossível, ela ouviu Malfas dizer, e havia terror em sua voz. Vocês não podem ter conseguido. Salomé se virou para encarar os membros da ordem e viu que eles estavam recuando. Helena estava de pé ao lado da porta, exausta, mas sorrindo. No chão, os documentos antigos haviam se transformado em cinzas, como se sua função tivesse sido cumprida. Conseguimos, Salomé disse, e sua voz carregava ecos de poder antigo. E agora vocês vão nos deixar em paz. Jamais, Malfas rosnou. Vocês são uma abominação, uma ameaça à ordem natural. Nós somos o que a natureza sempre pretendeu que fôssemos, Cael respondeu, dando um passo à frente. E vocês são os verdadeiros parasitas. Ele estendeu a mão e uma onda de energia pura se projetou para os membros da ordem. Não era destrutiva. Salomé podia sentir que ele estava sendo cuidadoso para não matá-los. Em vez disso, a energia os envolveu como correntes de luz imobilizando-os. Vocês vão partir, Cael disse com autoridade absoluta, e nunca mais vão tentar interferir em nossa vida ou na vida de outras almas divididas que ainda existem por aí. Isso não acabou, Malfas disse, mas havia derrota em sua voz. Outros virão, e nós estaremos prontos para eles. Salomé respondeu, porque agora sabemos quem realmente somos. A energia que prendia os membros da ordem se intensificou, e de repente, eles simplesmente
Desapareceram. Não em uma explosão ou em uma nuvem de fumaça, mas como se nunca tivessem estado ali. Foi isso? Salomé perguntou, ainda mal acreditando que havia acabado. Por enquanto, Helena respondeu, se aproximando deles. Eles vão voltar eventualmente, mas não da mesma forma. Vocês mudaram as regras do jogo. Salomé se virou para a mãe, vendo que Helena também havia mudado. Ela não brilhava como eles, mas havia uma força nela que não estava lá antes, uma lucidez e vitalidade que havia desaparecido 20 anos atrás. Mãe, você está bem? Estou mais do que bem. Estou livre. Helena sorriu e tocou o rosto da filha. Passar 20 anos fingindo loucura para escapar da atenção da ordem foi difícil, mas valeu a pena para ver este momento. Você estava fingindo loucura este tempo todo? Depois que descobri a verdade sobre nossa família, sobre o que realmente aconteceu comigo e com Kael, eu sabia que precisava me esconder. A ordem estava me vigiando, esperando que você crescesse. Helena olhou para Kael. Eu precisava proteger minha filha, até que ela fosse forte o suficiente para lutar. Kael se aproximou de Helena, e Salomé viu algo passar entre eles. Uma compreensão, talvez até perdão. Obrigado, ele disse simplesmente. Por protegê-la, por me dar a chance de ser melhor do que era. Você sempre foi melhor do que pensava, Helena respondeu. Só precisava encontrar sua outra metade para lembrar. Salomé olhou ao redor do apartamento, vendo os destroços da batalha, os vestígios do ritual, as cinzas dos documentos antigos. E agora? O que fazemos agora? Agora, Kael disse, puxando-a para si. Vivemos. Pela primeira vez em séculos, eu posso realmente viver. E nossa filha vai crescer conhecendo a verdade desde o início. Vai saber que é poderosa, que tem escolhas, que pode usar seus dons para ajudar outras pessoas como nós. Kael colocou a mão sobre a barriga ainda plana de Salomé, e quando ela crescer, se existirem outras almas divididas por aí, ela vai ajudá-las a se encontrar. 3 meses depois, Salomé estava sentada no jardim da casa que haviam comprado na zona norte de São Paulo. Era uma casa simples, mas com um quintal grande onde Helena havia plantado um jardim que florescia com uma vitalidade que desafiava as estações. Sua barriga agora mostrava sinais claros da gravidez e ela podia sentir a filha se movendo dentro dela, movimentos que às vezes pareciam pulsar com uma energia própria. O médico havia ficado perplexo com os exames, que mostravam um bebê perfeitamente saudável, mas com alguns marcadores genéticos que ele não conseguia explicar. Ela vai ser especial, Kel disse, se sentando ao lado dela no banco que haviam colocado sob a jabuticabeira. Posso sentir. Vai ser escolha dela como usar essa especialidade, Salomé respondeu, entrelaçando os dedos nos dele. Diferente de nós. Diferente de nós, ele concordou. Kael havia mudado desde o ritual. Ainda tinha poder, ainda tinha uma presença, que fazia as pessoas olharem 2 vezes. Mas havia uma serenidade nele que não existia antes. Era como se finalmente tivesse encontrado paz. Algum arrependimento? Ela perguntou como às vezes fazia. Nenhum, ele respondeu sem hesitação. E você? Como eu poderia me arrepender disso? Salomé olhou para a casa onde Helena estava, preparando o jantar, para o jardim que florescia ao redor deles, para o homem ao seu lado que havia se tornado sua alma gêmea no sentido mais literal possível. Pela primeira vez na vida, eu me sinto completa. Não por muito tempo, Kael, disse com um sorriso. Em alguns meses vamos ter uma pequena pessoa demandando nossa atenção completa. Uma pequena pessoa muito poderosa. A mais poderosa, ele concordou beijando sua testa, porque vai crescer amada e livre. Naquela noite, deitados na cama, que dividiam há 3 meses, uma cama onde finalmente podiam se amar completamente sem medo ou restrições, Salomé pensou em todas as mulheres de sua família que haviam amado e perdido a sanidade. Pensou em sua bisavó Helena, em todas as outras cujas histórias estavam documentadas no diário que agora guardava em uma gaveta trancada. Você acha que elas sabem?
Ela perguntou suavemente. As outras mulheres da nossa família, você acha que sabem que conseguimos? Tenho certeza de que sabem, Kael respondeu, puxando-a para mais perto. E tenho certeza de que estão em paz agora. Alguns dias depois, eles receberam uma visita inesperada. Uma jovem de aparência frágil, com grandes olhos escuros e um olhar que Salomé reconheceu imediatamente. Era o olhar de alguém que havia encontrado algo inexplicável e estava procurando respostas. Meu nome é Clara, ela disse quando Salomé abriu a porta. E eu acho que preciso da ajuda de vocês. Entre, Salomé disse sem hesitação. Vamos conversar. Enquanto Clara contava sua história, sobre um homem misterioso que havia aparecido em sua vida, sobre sonhos estranhos e uma atração que desafiava a explicação, Salomé e Kael trocaram olhares. Não eram os únicos. Havia outros como eles por aí, outras almas divididas que estavam se encontrando. Vocês vão me ajudar a encontrá-lo? Clara perguntou, e havia esperança em sua voz. Vamos, Salomé prometeu, e vamos ensinar vocês a se protegerem da ordem, caso ainda existam células ativas. Obrigada, Clara disse, e começou a chorar. Eu pensei que estava ficando louca. Você não está louca, Kael disse gentilmente. Você está apenas acordando para quem realmente é. Depois que Clara partiu com instruções sobre como se proteger e uma promessa de que eles a ajudariam a encontrar sua outra metade, Salomé se voltou para Kael. Então é isso que vamos fazer? Ajudar outros como nós? Se você quiser, não somos obrigados a nada. Eu quero, ela disse sem hesitação. Quero que nossa filha cresça sabendo que seus pais usaram seus dons para ajudar outras pessoas a encontrar o amor verdadeiro. Então é isso que faremos. 6 meses depois, quando Luna Carvalho Santos, sim, eles haviam decidido dar a ela o sobrenome de ambos, nasceu. O mundo pareceu brilhar um pouco mais. Ela tinha os olhos de Kael e o sorriso de Salomé, mas havia algo nela que era completamente seu. Uma luz, uma força, uma promessa de coisas boas por vir. No dia em que trouxeram Luna para casa, Helena estava esperando com um presente. Era um novo diário, encadernado em couro vermelho com páginas em branco esperando para serem preenchidas. Para começar uma nova história, ela explicou. Não mais de maldição e destruição, mas de amor e renovação. Salomé pegou o diário e o segurou contra o peito, ao lado da filha. Para todas as mulheres que virão depois de mim, para todas as almas que ainda precisam se encontrar, Kael acrescentou. E naquela noite, com Luna dormindo entre eles, Salomé escreveu a primeira entrada no novo diário da família. 2024. Salomé Carvalho Santos. Ele veio para mim durante uma tempestade, e eu pensei que fosse apenas um homem quebrado. Mas descobri que éramos duas metades de uma alma antiga, separadas pelo medo e unidas pelo amor. Quebramos o ciclo, escolhemos o amor sobre a destruição, a união sobre a possessão, a esperança sobre a desesperança. Nossa filha Luna nasceu livre, e ela será a primeira de uma nova linhagem, não de vítimas, mas de mulheres poderosas que escolhem seu próprio destino. O ciclo não acaba aqui, apenas se transforma em algo belo. Quando terminou de escrever, Salomé olhou para Kael, que estava observando Luna dormir, com uma expressão de maravilhamento absoluto. Algum arrependimento? Ela perguntou mais uma vez. Apenas de ter demorado tanto para encontrar você, ele respondeu beijando sua testa. Mas talvez precisássemos de todos esses séculos para estarmos prontos para isso. Para o amor verdadeiro? Para o amor que cura, em vez de destruir. Para o amor que liberta, em vez de possuir. Kael tocou, gentilmente, o rosto da filha adormecida. Para o amor que quebra maldições, e ali, no silêncio sagrado da noite, com sua filha entre eles e o futuro se estendendo como uma estrada iluminada, Salomé soube que havia encontrado não apenas seu lugar no mundo, mas seu propósito. Eles seriam os guardiões de uma nova era onde o amor verdadeiro seria sempre mais forte que qualquer força que tentasse destruí-lo. O ciclo havia sido quebrado, e em seu lugar, uma nova história havia começado.